Aleluia. Amém, meus irmãos. Que o Senhor possa sarar, derramar o seu bálsamo sobre o nosso povo, sobre nós, dando sabedoria, e discernimento aos nossos governantes. Nós queremos saudar os irmãos em Casimiro de Abreu, queremos saudar os irmãos em Mimoso do Sul, Os irmãos têm acompanhado a gente, os nossos estudos aí pelo nosso canal. E as nossas vidas têm sido edificadas, irmãos? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E a gente tem aí estudado um pouquinho, nas últimas 2 semanas, falamos um pouquinho sobre um tema, que ele deve ser um tema que deve ser vivido pela igreja de uma forma intensa, muito intensa, que é a oração. A igreja sempre precisa rever
reavaliar a sua prática, o seu estilo de vida no que diz respeito a falar com Deus, a depender de Deus, a colocar tudo diante do Senhor, de forma que Ele possa manifestar sempre a vontade dEle para aquilo que Ele tem proposto para a igreja, porque a igreja é dEle, a igreja não é nossa, é do Senhor, e a direção para a igreja, quem dá é Ele. E para que Ele possa dar a direção e a gente possa compreender, a gente tem que conversar, a gente tem que perguntar, a gente tem que dialogar, a gente tem que ter intimidade com Ele. Isso tudo a gente consegue através da oração. Bom, como a gente tem feito, irmãos, a gente pede aos irmãos que desejarem, pode levantar a mão, pode participar, pode estar à vontade, tá bom? Eu só queria pedir aos irmãos, na verdade é uma solicitação dos irmãos que estão assistindo, né, posteriormente aí ao estudo depois. Eu queria que você fosse falar, tira a máscara um pouquinho e fala com uma tonalidade um pouquinho mais alta, porque o pessoal está dizendo assim: pastor, a gente não está conseguindo ouvir o pessoal que está participando, a igreja que está participando, a gente não está conseguindo ouvir, né? Para que a gente possa estar melhorando um pouquinho. A gente vai implantar aí um sistema de áudio, algo melhor, mas por enquanto o recurso que Deus tem nos dado tem sido bênção, e a gente tem conseguido aí estar junto com os nossos irmãos em Casimiro, em Mimoso do Sul, e todos quantos desejarem estar aprendendo a palavra de Deus. Então, meus irmãos, a gente está aí falando sobre um pouquinho do poder da oração. Passa um pouquinho, isso. A gente usou como base, né, esse versículo que a gente vai lê-lo mais uma vez, onde fala sobre o momento que o apóstolo Paulo fala sobre a plantação de igreja, onde ele vai dizer que ele plantou, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O crescimento, irmãos, em relacionado à igreja, ele é dado por Deus sempre quando a igreja ela sabe e aprende a depender dele. A gente não quer aqui, né, recapitular logo nisso, a gente vai dar seguimento de onde a gente parou, mas a gente faz questão de ressaltar esse texto para que nós, a igreja, as nossas congregações possam compreender de que o crescimento que a igreja precisa, tanto no âmbito espiritual, quanto no âmbito físico, tanto no âmbito material, ele deve ser um crescimento direcionado por Deus. As estratégias possam vir sempre de Deus, e para isso nós estamos vendo aqui nas lições que nós estamos aqui ministrando com base no livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai perceber e vai compreender que a igreja primitiva sabia fazer isso de forma muito clara, e é onde a gente quer estar trazendo, refletindo um pouquinho dessas lições, para que aquilo que a igreja primitiva viveu no passado, nós possamos viver no dia de hoje, com fé, com compreensão de que a igreja do Senhor ela vai se expandir e vai alcançar quem Ele deseja, mas para isso Ele vai usar a cada um de nós, a sua igreja, e para isso ela precisa aprender a depender de Deus a cada dia mais. Alcântara, vamos lá, a primeira lição, vai passar. Vai passar, isso aí, vai passar mais um, aí, nós começamos, irmãos, sobre a primeira lição, a gente só vai recapitular, né, e nós paramos na terceira ou na quarta lição da semana passada, mas a gente vai então ter como primeira lição, né, lá na igreja na igreja primitiva, né, relatada no livro de Atos, esse primeiro texto que nós mencionamos aí, Atos capítulo 1, versículo 14, que vai mostrar para a gente que a igreja ela perseverava com unanimidade em oração. Já falamos sobre isso na semana passada, tá? E a segunda lição que nós destacamos está no livro de Atos capítulo 1, versículo 24, que vai falar que, orando, perguntaram a Deus quem haveria de ser a pessoa que ocuparia o lugar de Judas como apóstolo. Ou seja, no momento de escolha, no momento em que eles deveriam ter ali alguém como líder da igreja, um dos líderes da igreja, eles não simplesmente
resolveram entre eles e disseram: ah, não, tem que ser fulano. Não, nós vamos perceber que eles perguntaram a Deus, para que Deus então pudesse direcionar quem haveria de suceder aquela vaga na liderança que estava em aberto. Irmãos, eu ressalto aqui, tá? Ressalto aqui, porque a igreja, né, as nossas congregações, a gente sempre vive essa questão da escolha, a necessidade de um líder, a necessidade de um obreiro. Como deve ser a escolha de um obreiro, de um líder, para estar conduzindo uma igreja ou uma congregação? Ela não pode ser, irmãos, por uma escolha de afinidade, né, que um irmão, de repente, que tem uma determinada influência na igreja, ou uma família que tem uma determinada influência na igreja, que venha a indicar, e por aquela influência, muitas vezes, que aquela pessoa ou aquela família de repente tenha, pode ser que seja um líder que venha a ser colocado, que de repente não seja um líder escolhido por Deus. Às vezes pode ser que tenha sido líder escolhido por uma pessoa ou por aquela família que tem uma determinada influência, mas a forma correta é consultar a Deus. Joia? A terceira lição, Atos capítulo 2, versículo 42. Acertei. Na última tentativa. Livro de Atos capítulo 2. Acho que eu desliguei o data show também, né? Porque o data show é ligado ali também. Quando desliga as tomadas. Ele vai voltar. Não tem problema. Quando voltar aqui, ele, na verdade, ele tem um tempo de retardo, tá? Atos capítulo 2, irmãos, versículo 42. Quem achou, pode ler para mim, por gentileza. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão do partido do pão, na oração. Isso, esse texto, irmãos, ele vai falar para a gente de como vivia, né, os convertidos, como que a igreja vivia, e eles tinham ali perseverança, ou seja, busca constante. Perseverança significa busca constante, e era no contexto como um todo, na comunhão, na preocupação, no partir do pão, né, presbítero Alexandre, não podia, né, faltar, né, na comunhão, e também nas orações, na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensino da palavra, havia ali perseverança. E a gente destaca aqui, irmãos, em tudo que a igreja ela procura fazer, em tudo que a igreja ela tenta fazer, existe uma tendência natural de um esfriamento ao longo do caminho, de uma tendência a se esfriar e a não se buscar fazer aquilo de forma contínua. Por isso que o texto ele vai falar que eles perseveravam com unanimidade nesses aspectos, a gente poderia até dizer que como pilares, que são fundamentais para o crescimento e para o desenvolvimento de uma igreja saudável como um todo, que era a perseverança no quê? Na unidade, na preocupação de uns com os outros, ou seja, no partir do pão, na preocupação com o ensino, com a doutrina do cristianismo, a doutrina bíblica genuína passada para a igreja, e nas orações, que é a dependência de Deus. Ok? Então que a gente possa aprender com a igreja primitiva, nessa segunda lição, não, terceira, né? Isso, passa mais uma aí, isso. Na verdade a questão, né? Atos 2, 1:24, na verdade eu citei outro texto, né? O que diz 1:24? Lê para mim, por gentileza, quem achou? Como nós vemos agora? Ignorando os 42. Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido. Joia, tá certo. Na verdade a gente já mencionou esse texto inicialmente, e o que nós mencionamos agora foi o Atos 2:42. Perfeito. Irmãos, nessa terceira lição, passa mais uma, cara, por gentileza. Volta
agora um pouquinho. Isso. A terceira lição, Atos 2:42, buscava a Deus em oração diariamente. A busca ao Senhor em oração, ela deve ser constante na vida da igreja, no sentido da gente sempre ter a preocupação, e a preocupação de oração com a igreja não deve ser uma preocupação voltada para a liderança especificamente, mas sim para a igreja, que deve ter essa preocupação dessa comunhão e dessa busca constante, no sentido de que todos estejam envolvidos em todo o tempo no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Eu acho que alguns irmãos participaram, a irmã Giane até colocou no grupo da igreja, semana passada, a nossa denominação iniciou um programa, né, de campanha de oração, né, irmã Giane? Começou agora no sábado passado, não é isso? E vai até agosto, por ocasião do aniversário da nossa denominação. E eu achei muito interessante, onde o povo congregacional tem tido a oportunidade. Eu acho que a forma como está sendo colocado, pelo fato de estar sendo via internet, tem conseguido abranger o país, o povo congregacional, de uma forma como um todo, porque os projetos geralmente que a nossa denominação geralmente faz, presencial, não consegue ter uma capacidade de abranger todo o país, e dessa forma a gente tem conseguido abranger. Eu tive participando desse primeiro culto, né, digamos assim, desse primeiro momento de oração, e é um momento em que nós devemos sempre assim, cada um ter a nossa responsabilidade. A gente traz isso para a igreja, onde a gente aqui menciona a questão da preocupação diária que nós devemos ter em estar orando pelos projetos, pelos propósitos, pelos pedidos que chegam diante de nós em relação às necessidades diversas. E a igreja ela tem que viver assim, porque se a igreja não viver assim, ela é uma igreja que, pode-se dizer, depende de muita coisa, mas não depende do principal, que é a dependência em Deus. Tranquilo, pessoal? Permitei. Não, só vai ali. Pode passar o canto, mais uma por gentileza. Quarta lição, irmãos, em Atos capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora da manhã. Ou seja, eles, né, com essa lição, vai dizer que eles tinham momentos específicos para orar. Nós temos, ao longo do nosso dia, às vezes eu costumo dizer, irmãos, a gente tem vivido hoje um tempo que a questão da internet, ela toma muito tempo das pessoas. A gente responde muita mensagem, a gente conversa com muitas pessoas, a interatividade através da internet ela é muito grande. E muitas vezes essa interatividade que tem aí via, principalmente esse aplicativo aí de conversa, né, de áudio, de vídeo, WhatsApp, ele demanda muito tempo para a gente. E às vezes a gente assim precisa responder, tem que responder as mensagens que chegam ali. E muitas vezes, às vezes eu tiro até mesmo por mim, né, e a gente tem que olhar para nós e dizer assim, poxa, muitas vezes eu, né, paro ali às vezes 10 minutos para me poder responder todos aqueles áudios que chegaram, são necessários que sejam respondidos, mas às vezes eu não. Meu irmão, gratidão, mais uma coroa na sua, mais uma pedrinha na sua coroa. A gente não dedica tempo com a mesma fidelidade que muitas vezes se é fiel, às vezes, ao tempo dedicado às redes sociais. Estão entendendo? Existe uma inversão, uma troca de valores dentro desse sentido. E a gente até entende, irmãos, que isso aí é uma estratégia do inimigo para desviar. A gente sabe que tem pessoas que ficam e dedicam, às vezes, horas a uma conversa de WhatsApp. Hoje em dia não é mais, né, o Facebook. A minha filha, que é adolescente, ela fala: não, pai, Facebook é coisa do passado, agora é um outro, agora um novo aí. Qual que é? Tá ligado, né, Daniel? É o Instagram. Daniel foi o primeiro que falou. Eu queria pegar alguém para brincar, tá, Daniel? Mas é isso mesmo. Então a gente assim, muitas vezes as pessoas elas são fiéis e tomam tanto tempo da pessoa, e às vezes a dedicação à oração ela fica
bem pequenininha e na realidade de muitos, às vezes até inexistente. Então é para a gente ter cuidado, é para a gente ficar atento e podermos medir e equilibrar essa balança. Toda balança que ela tem uma tendência a pesar mais para um lado, né? Sempre tem que se buscar equilíbrio. Nosso dia tem 24 horas e a gente tem que aprender a lidar com ele para que a gente possa ter tempo de orar, tempo de ter esse relacionamento com Deus. Joia, gente? Tranquilo? Às vezes, pastor, sempre quando você procura ler a palavra ou orar, o telefone toca. A mensagem vem. Se já aconteceu várias vezes comigo, eu pegar a Bíblia para ler, o telefone tocar. Aí eu falei assim, né? Eu abaixo o volume. Eu não mexo, quando eu estou na minha cabeça, que eu não falo que eu vou ler, eu não gosto de falar. Toda vez que eu vou ler a Bíblia, eu não falo, eu vou ler a Bíblia, sempre me atrapalha. Eu fico no meu pensamento. Aí eu fico assim, não, daqui a pouco eu vou ler a palavra de Deus. Então nesse momento, eu já saio na direção da Bíblia. Né? Aí eu faço o quê? Vou no celular, abaixo, aí eu me concentro conforme eu quero me concentrar, não me atrapalha. Excelente. Isso é interessante porque o telefone hoje, ele é tido como um aparelho que para muitos parece que é até uma parte do corpo, né? Tem gente que não consegue ficar sem ele, tem gente que se sair de casa sem o aparelho, ele está com a sensação de que está faltando uma peça de roupa ou um pedaço do próprio corpo, é algo... Hã? Comigo não, né, presbítero Nelson? Mas a maioria, principalmente hoje as gerações mais jovens, aprendeu a ser dependente da tecnologia. Presbítero Alexandre? Eu tenho uma preocupação muito grande com os extremos. Ou às vezes a gente ora pouco ou nada, por vários motivos, porque antes de existir o celular também se orava, algumas pessoas oravam pouco ou nada. Hoje em dia o celular e de repente não vai ser outra coisa. Há tempo atrás era a televisão, a pessoa via novela, troço desse. Agora não, outra coisa já não tem. E outro extremo não seria o orar demais, mas a hipocrisia de falar que ora muito ou dar uma invenção que ora muito. Que aliás é um pecado contra o Espírito Santo. E às vezes tem pessoas que não entendem isso e acham que o certo é falar que ora muito, e tem outras pessoas que seguem esses que falam que oram muito. Então, os extremos podem levar a te errar. E errar muito. Aconteceu uma situação entre a gente aqui, aonde a gente foi a um trabalho desse, de visita a uma igreja, e dormimos lá, e alguém falando só em oração, falou assim, vou botar o relógio para despertar às 3. E botou o relógio para despertar às 3. E acordou todo mundo que estava cansado. Aí a galera, que liga aí. Por que você botou esse negócio para despertar? Não, eu botei o relógio para despertar para vocês orarem. Então eu tenho uma preocupação muito grande com os extremos. Devemos orar sempre. Sim. Orar pouco ou nada é ruim. E dá a impressão de que ora muito, aquela que a Bíblia fala, não sejais santo demasiadamente, não sejais santo demais, isso também preocupa. Com certeza. É onde a gente, na verdade, aí pega aí a gancho, né, presbítero Alexandre? Em tudo a gente tem que buscar equilíbrio. E a oração, irmão, não é a oração com vãs repetições, mas é a oração que ela seja eficiente, porque às vezes tem pessoas que têm o costume, têm um hábito de ficar, né, orando durante horas, mas tem pessoas que às vezes têm o hábito e o costume de orar às vezes minutos. Aí eu pergunto, será que Deus ele vai receber a oração de quem orou por horas e não vai receber de quem orou por minutos? É pela quantidade de tempo? Não é pela quantidade de tempo, mas é pela sinceridade que cada um se coloca diante de Deus, porque às vezes a pessoa ela orou lá 2 horas, mas às vezes orou para querer dizer que é mais santa, ou de que, né, tem uma aparência de santidade mais do que uma outra pessoa, e existe isso, e não é assim. Falar com Deus é um momento de intimidade, é um momento de se calar, de se aquietar, e falar com Deus, seja 2 minutos, 1 minuto, 10 minutos, meia hora. Irmão Walter primeiro.
Walter, eu vou só te pedir, só pode isso, tira só um pouquinho isso para a gente poder Tem um ouvir. termo que eu devo dizer na semana passada, dois amigos, né, que reuniam um certo grupo e um constantemente voltavam porque alegavam para o outro que ele não poderia participar da reunião porque eles tinham que orar. Ao ponto do outro se perguntar, né, como eu disse no domingo, o que você crê orando periodicamente? Ele postou a cabeça e disse: não tenho ganho não, eu só tenho perdido, cara. Tá vendo? Eu tenho perdido a vontade de mentir, eu tenho perdido a vontade de ser desonesto, eu tenho perdido a vontade de ser adúltero, eu tenho perdido a vontade de fazer coisas erradas, eu tenho perdido a vontade de fazer isso, aquilo, aquilo. E orar periodicamente a gente só perde, mas perde carnalmente, mas ganha espiritualmente. Perde as coisas ruins, perde o desejo pelas coisas desse mundo e ganha acerca das coisas lá do alto. Muito bacana, muito interessante. Presbítero Ezequiel, levanta a mão. Sobre a internet, eu falava que há um tempo atrás eu falei que quando saiu hoje o telefone, que a exótica ia se dar muito bem, porque o pessoal está acabando com a vista do pessoal o tempo todo ali, hoje nós As óticas e os oftalmos, né? Acabar com as farmácias, vamos saber abrir ótica para todo mundo. Agora, quanto à oração, a pessoa não esquece que Jesus falou: vigiar e orar. Para entender. Tem muita gente orando muito aí e não estão vigiando, estão perdendo tempo. Um irmão ligou para mim e falou: não, eu poderia uma hora, 30 minutos de oração. Eu falei: irmão, 30 minutos de oração, quantas vezes a senhora repete o que o pessoal falou? Eu nem sei, eu pois é. A Bíblia escreve para repetição do nome. Jesus não é por muito falar que será ouvido. Perfeito. Entendeu? Mas pedir aquilo, Jesus falou: pedir mal, porque na vida não ora, não se prepara para poder orar, perder tempo. Desde que você faça a vida, você fala com Deus. Deus já sabe, antes de chegar na nossa boca, Deus já sabe. Isso aí. Deus ele já sabe, porém ele quer que a gente tenha esse diálogo com ele. Mas não é um diálogo que a pessoa vai ficar ali repetindo só para dizer que ficou meia hora ou mais tempo. Não é por aí. Não é uma oração, é uma reza, né? Que reza é aquele que repete. Repetição. Perfeito. Dedicar horários reservados para orar, né? Mais um. Quinta lição, Atos 4, do 29 ao 31. Alguém lê para mim, por gentileza? Agora, Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo ele orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Irmãos, essa experiência que eles viveram aí foi uma experiência maravilhosa. Pode cantar mais um álbum, por gentileza. Colocavam as ameaças que recebiam diante de Deus. E como que é colocar uma ameaça diante de Deus? É orando. A gente tem vivido, irmãos, uma ameaça constante com a questão da Covid, né? Infelizmente, a gente tem visto muitas famílias enlutadas. A gente sabe que Deus ele tem um propósito para cada família, Deus ele tem propósito para todas as coisas, porém Deus ele quer ver que nós estejamos totalmente dependentes nele, porque ele é Deus, que ele pode fazer, dar a nossa família experiências similares ou experiências ainda maiores do que os discípulos viveram nesse momento aí em que eles viveram essa experiência. Mas era uma experiência de quê? De oração, de pedir para que o Senhor pudesse o quê? Livrá-los. E Deus fez o quê? Operou e fez aquilo conforme eles oraram, conforme eles pediram, e trouxe livramento. Então é mais uma lição, é mais uma experiência de que nós, igreja, nós cristãos, devemos colocar
colocar as ameaças, e a ameaça que a gente vive, ela pode ser muito abrangente, pode ser em relação a uma questão de doença, mas também pode ser uma outra questão, uma ameaça que a gente possa sofrer, né? Então a gente sempre tem que aprender a colocar diante de Deus a ameaça que a gente está vivendo, para que Deus possa pelejar por nós. Deus tem que pelejar por nós, irmão, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Aí eu ressalto que o presbítero Ezequiel mencionou que o próprio Jesus falou que nós devemos o quê? Orar e vigiar. Joia? Não é o contrário, não? É, É o contrário. Vigiai e orai. Eu lembrei desse texto quando o Senhor foi pedir, para falar os pedidos de oração. Quer dizer, o Senhor quando começou a falar o pedido de oração, aí ele veio, vigiou. Tem em que orar, porque vigiou. Está sabendo o que está acontecendo. Sim, Aí agora a gente ora em cima do que foi vigiado. perfeitamente. Mas esse vigiar abrange mais coisas, né? Na questão da gente vigiar também até a nossa vida. O vigiar é estar atento, né? A gente tem que estar atento, a gente tem que estar ligado o que está à nossa volta. A nossa volta no nosso cotidiano, a nossa família, e o que está à nossa volta no sentido como igreja, no sentido de atuação, né? Os nossos irmãos das nossas congregações, né? Tanto a nossa congregação de Casimiro de Abreu, como os irmãos de Mimoso do Sul, né? Na obra que tem sido colocada, né? As obras que têm sido feitas, os livramentos que Deus tem dado, nós sabemos que em tudo nós devemos vigiar e orar e colocar diante de Deus. Sexta lição, Atos capítulo 6, verso 4. Enquanto a nós nos consagraremos à oração e ao mistério da palavra. Esse texto, irmãos, vai falar sobre um momento em que a importância da oração e da palavra para os líderes da igreja. Foi um momento em que havia, né, uma cobrança, no sentido de que a igreja deveria ter sendo mais bem assistida na questão material, assistência aos pobres, assistência às viúvas, e os discípulos estavam ficando sobrecarregados e não estavam tendo tempo suficiente para orar e ensinar a palavra. Então o que eles fizeram? Instituíram pessoas capacitadas para isso, né, por Deus, ou seja, diáconos que pudessem se incumbir desse serviço, para que os apóstolos pudessem se dedicar ao quê? A oração, né, e a palavra, o ensino da palavra. Por isso a gente vai então perceber a importância que os líderes da igreja primitiva davam a isso. Por que eu coloco isso aqui, irmãos? É comum, é muito comum. Nós vemos muitas vezes igrejas, líderes, que têm uma tendência a serem centralizadores, certo? O líder centralizador, ele vai ter uma tendência a ficar sobrecarregado, no que diz respeito, muitas vezes, a tudo que envolve a igreja, porque a igreja, ela não foi colocada por Deus para que uma pessoa faça, ou seja, para que um membro faça tudo sozinho. A igreja, ela é um corpo formado por membros que têm suas funções diferentes umas das outras, de modo que todos cooperam para que o corpo tenha um bom desenvolvimento, um bom andamento. Aí no caso, se um membro, ele, né, quisesse fazer todo o trabalho que os outros membros do corpo fariam, o que aconteceria com esse membro? E aí, Jeane, fala para nós. Não ia aguentar, não vai aguentar, tá? Então a gente vê que os apóstolos, eles davam atenção a isso, colocaram essas pessoas para que essas pessoas se incumbissem daqueles trabalhos, daquelas atividades, para que então eles pudessem se dedicar à oração e ao ensino da palavra, porque irmãos de igreja que se dedica à oração e ao ensino da palavra é a igreja que cresce de forma saudável.
Presbítero Alexandre. Percebo que aí no texto também, eles estavam, como já foi falado, assim, atarefados com outras coisas, por isso foi necessário ter mais gente para ajudar, a instituição do diácono. Certo. Trazendo para o nosso dia de hoje, isso acontece direto, não precisa ser pastor não. Eu acho que qualquer pessoa que lidera algum grupo, Sim. às vezes passa por isso aí. Passa a pessoa de tanto fazer, no caso ali, eu percebo que as pessoas vinham, é a impressão que eu tenho, vinham a ele ou tinha necessidade que eles fizessem. E de repente, ou não estava, ou alguém não tinha pessoa fazendo aquela atividade, ou alguém colocando aquela atividade nas costas deles. Então, por isso, colocou mais pessoas para ajudar. E acontece muito em departamento e em outros trabalhos, quer dizer, a pessoa às vezes vem trazer o líder algum trabalho para fazer, ou vem, ou deixa de se fazer. Aí o líder acaba ficando sem tempo para orar e sem tempo para ler, para estudar. Aconteceu aí, tivemos uma revista aí, de escola dominical, maravilhosa, falando sobre coisas que a igreja deve se fazer, ou poderia se fazer, e veio um montão de coisa bacana para se fazer. Aí a gente às vezes comentava assim, não, a igreja realmente tem que fazer isso, a igreja tem que fazer aquilo, 13 lições, a igreja tem que fazer aquilo. Só que a gente às vezes acabava esquecendo que a nossa igreja, graças a Deus, já faz um montão de coisa. E de repente, se incrementar mais uma daquelas coisas lá, o cara vai pipocar. Porque às vezes o líder não está com tempo nem de orar, nem de ler a palavra. Está sobrecarregado. Então, ali, foi uma necessidade na época e também é necessidade hoje. Exatamente. Pergunta e conversa com qualquer presidente para ver se ele não passa por isso. Você não passa por isso. Joia, pessoal? Sétima lição, Atos 12, 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Me chama a atenção essa passagem. Pode passar mais uma. A igreja orava incessantemente por Pedro e Tiago, que estavam onde? Cárcere. Eles estavam encarcerados. A gente pode, irmãos, aqui ver a questão física propriamente dita, né? Da situação em que Pedro e Tiago se encontravam, encarcerados, e houve oração incessante por parte da igreja. E o que aconteceu? Eles foram livrados daquela prisão, através do poder da oração. E eu trago isso também para um sentido espiritual, onde nós sabemos que existem muitas pessoas que se encontram encarceradas. E como que essas pessoas poderão sair desse cárcere? Através da mesma forma. Da mesma forma. A gente tem orado aqui por uma família específica, os irmãos sabem, né? Em nome de Jesus, nós cremos que essa pessoa, essa família vai ser liberta, vai sair desse cárcere. Em nome de Jesus. Não vai, Daniel? Nós cremos nisso. Em nome de Jesus. E nós vamos glorificar o nome do Senhor em prol disso. Presbítero Ezequiel. Interessante que tem que lembrar aí que aquele povo também, aí se ele for orar a Deus, ele tem que, você pode falar aí, ele tem certeza daquilo que Deus vai fazer. Se for da vontade dele, ele vai fazer. Porque quando Pedro chegou lá, aquela menina foi avisar ele não acreditava. Ele estava orando para quê? Sim. Estava orando para ele sair da prisão. Quando a menina avisou que Pedro estava lá, não acreditava. Ela saiu correndo, foi lá e nem falou com eles. Entendeu? Às vezes, a gente também ora, você me chama para mim. A gente ora, presta atenção. Se se entregou no mão do Senhor, talvez entregue no mão do Senhor, confia nele, mais ele fará. Entregue no mão do Senhor, tem que confiar no Senhor. Deus falou a tua vontade, que isso aconteça. Então entrega e fica calmo, fica tranquilo. Descansar. Descansa no Senhor. As pessoas que oram, a irmã está orando, mas está no estado de Deus que. Né? A minha irmã é assim. Ela não consegue. Desculpa o meu filho dela daqui, mas na realidade, minha filha está orando para aqui então. Você está perdendo seu Deus, você entregou no Senhor? Confie no Senhor. Senão você não. Mas devemos confiar no Senhor plenamente. Mas a gente é humano e muitas vezes
E dentro da nossa natureza humana, às vezes a gente fala, mas Deus ainda se usa de misericórdia. Por mais que aquela menina tenha duvidado, quando chegou lá e se deparou com eles na porta, que não acreditou, né? Mas Deus ouviu. Deus ouviu. Deus, ele recebeu. Mas aquilo que o Senhor deseja é que a gente, na verdade, a gente sabe que o Deus que nós estamos orando, o Deus do qual nós estamos clamando, é Deus que faz, é Deus que opera de acordo com a vontade dele. E eu vou dizer um negócio para os irmãos, já vou deixar o prefeito Alexandre falar. Os irmãos aqui, a igreja aqui em Barra de São João, nós lá em Casimiro de Abreu também, em função de tudo que a gente sempre fala para os irmãos lá, em função de tudo que Deus tem operado, os milagres que Deus tem operado em nosso meio, os irmãos em Mimoso do Sul, que também estão vendo os milagres de Deus sendo operados no meio de vocês, a gente sempre observa como que é bom e maravilhoso depender de Deus, e nessas experiências específicas, a gente vê e poder, ver o mover, o agir de Deus, o sobrenatural, através de, sabe o que? Em relação à questão de recurso, por exemplo, obra da igreja, por exemplo, chegar numa situação e digamos, gente, a gente precisa fazer isso, não, mas isso vai ficar por X tanto, e dizer assim, nós confiamos em Deus, Deus, a gente sabe que Deus ele vai mover e vai ficar pronto. A gente em Casimiro, a gente vive isso direto, os irmãos em Mimoso do Sul têm vivido isso direto, os irmãos aqui têm vivido dentro dessa questão, né, de obra também, mas também em outras questões, onde nós temos a alegria e o regozijo de poder dizer assim, Deus está ouvindo na nossa oração, o nosso clamor, e está respondendo. Irmãos, isso é maravilhoso. Deixa eu falar do Dejeane aqui antes. Pastor, eu não tive ainda a oportunidade de ter contado isso para a igreja, né? Eu contei, mas como foi até no final de ano, eu contei na igreja que eu fazia parte, porque o costume de passar a virada de ano com os nossos familiares, né? Então acabou que a gente conversando, a gente contando as bênçãos, né? Como a gente costuma fazer na igreja. E uma das coisas que aconteceu que também foi algo que, assim, que eu tive experiência, né? E falo para a gente ver como que Deus faz, né? E através da oração, foi que na época quando eu queria muito cursar, né, a pós-graduação, queria fazer o mestrado, eu comecei a orar por aquela vaga, porque só tinham 20 vagas, então eu comecei a orar por aquela vaga. E uma das avaliações que era o processo seletivo
Na verdade, Deus ele quis mostrar para você e para todos, né? Na verdade, que estão ouvindo hoje aqui, tipo assim, não quero deixar dúvida de que fui eu. Exatamente. Não é para deixar dúvida. Tremendo. Deus seja louvado. Prefeito Alexandre. Eu sempre vou bater na tecla da simplicidade, daquilo que é natural, daquilo que a igreja pode fazer. Olha aqui o texto. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração, perseverança e oração por ele a Deus. Então a gente vê a igreja perseverando, a gente vê a igreja unida, certamente tinha ali comunhão, com muito amor, foco, é isso aí. Então a igreja fez o que era natural, a igreja fazia o que era simples, e Deus veio com o sobrenatural, foram livres de forma sobrenatural. Cansamos de ver aqui, pastor, graças a Deus, pessoas, nós temos aqui em nosso meio, algumas não são nem mais com a gente, pessoas que foram curadas de forma milagrosa, mas eu percebi que nessas pessoas que foram curadas, que tiveram essas bênçãos, eram pessoas que tinham comunhão, eram pessoas que estavam sempre unidas, eram pessoas que estavam sempre com a gente, e Deus veio e operou. Então eu vejo o sobrenatural de Deus quando a gente faz o que é natural, quando a gente faz o que é simples. Aí muitas das vezes a minha preocupação é porque às vezes uma pessoa bota como se ela fosse o sobrenatural e um montão de gente segue e acaba ficando em segundo plano Deus. É isso aí. E é muito natural isso acontecer. E é onde muitas vezes o Espírito Santo ele não opera. Não opera. Joia? Irmãos, a hora foi, mas a gente vai concluir aqui, tá bom? Estamos chegando ao final. Mais uma coisa, por gentileza. Oitava lição, Atos 13, capítulo 2. Mais uma, por favor. A igreja tinha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. A igreja precisa ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Quem achou? Servindo desde ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para que a obra aqui os tenho chamado. Ele separou então esses dois homens para enviar esses dois homens para a obra missionária. E como que Deus falou e mostrou? Eles estavam fazendo o quê? Repete de novo, Alcanto, o início do versículo. Servindo eles ao Senhor. Servindo ao Senhor. Jejuando. Servindo ao Senhor e jejuando. Ou seja, buscando em Deus a resposta para ver quem? O Espírito Santo falou. Isso aí. Isso aí. A igreja tinha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E como que se consegue sensibilidade para ouvir a voz de Deus? Orando, jejuando, buscando a Deus. Amém? Amém. Mais um. Nova lição, Atos 16, 25. Não importava as circunstâncias, Paulo e Silas oravam e louvavam ao Senhor. Eles estavam aqui nessa... Quem achou? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Eles estavam onde aí? Na prisão. Estavam numa situação difícil, né? E o que eles estavam fazendo meia-noite? Numa situação difícil, preso. Estavam orando, cantando, glória a Deus. Aí tem pessoa que está com problema, chega para a gente chorando, lamentando, murmurando, pedindo oração de orar, devolve. Desculpa, eu falei para mim que não ia interromper mais, porque eu sei que o senhor está querendo correr. Mas, presbítero, o senhor está certo. Paulo e Silas está lá na prisão, e às vezes qualquer probleminha, né, a pessoa vem chorando. Mas isso daí foi algumas décadas atrás. Agora a pessoa, bem, está reclamando. Ao invés de louvar, e jejuar, bem. Eu costumo dizer que a gente hoje está vivendo vida que o rico queria há uns 30, 40 anos atrás, estamos reclamando. O rico 30, 40 anos atrás tinha celular?
o outro. Décima lição, 1 Tessalonicenses 5,17. Quem achou? Malé, lê bem alto para nós, Malé. Orai sem cessar. Essa deve ser a nossa busca, essa deve ser a meta da igreja, das nossas congregações, do povo de Deus que se ajunta em nome de Jesus. Dependamos de Deus e que o Senhor possa nos abençoar e nos fazer a cada dia servos aprovados para o louvor da glória do nome dele. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. A gente, irmãos, quer agradecer a Deus, né? E faz menção aqui. Eu recebi essa semana, presbítero Nelson, acho que o irmão também deve ter recebido umas fotos dos irmãos lá de Mimoso do Sul com a alvenaria do banheiro e da cozinha pronta, a igreja já pronta para receber a cinta. A gente quer louvar a Deus aí, tá, irmãos de Mimoso do Sul, pela obra que Deus tem feito aí através das mãos de vocês. Estamos juntos em oração, tá bom? Em Cristo Jesus. Deus seja louvado por isso. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento de estudo, por esse momento de reflexão, por esse momento em que o Senhor traz a nós, ó Deus, esse despertamento para que vivamos, ó Deus, de forma simples, Senhor, mas de forma dependente, buscando ao Senhor em todo o tempo, para que o Senhor traga a visão, para que o Senhor traga, ó Deus, a direção, para que o Senhor traga, ó Deus, o livramento, para que o Senhor traga, Senhor Deus, a retirada, Senhor Deus, muitas vezes de situações difíceis, que em todas as coisas o Senhor possa ser o nosso auxílio, e nós possamos a cada dia mais como igreja a depender do Senhor. Obrigado e continua conosco em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Os irmãos podem se sentar.